e daqui a pouco as distribuidoras não tinham como pagar as suas despesas, e não tendo como pagar as suas despesas, foi cortando os encargos que ela tinha que pagar a quem? Ao Poder Federal. Agora, tudo isso era contabilizado, tinha uma tal de conta CRC, chamada Conta de Resultados a Compensar, legal, feita, contabilizada, que registrava tudo. Você não recebeu a tarifa certa, teve um prejuízo contábil ali na demonstração de tanto. Então, aquilo fica para corrigir no próximo ano. Teoricamente, a lei dizia que o governo, no ano seguinte, mandava dar uma tarifa maior para aumentar aquilo. Se, ao contrário, fosse, você tinha tido uma receita maior do que a devida, no ano seguinte você teria uma tarifa menor. Só que foram anos sucessivos do governo tentando correr atrás da inflação e, com isso, sacrificando as empresas todas, geradoras e distribuidoras. Só que as geradoras, como a Chesf, ficavam duplamente sacrificadas, mas a distribuidora estava na linha de frente, então sofria mais, e primeiro que ela não pagava era a gente, não pagava a Chesf, e também lá pelo Sudeste, por todo canto. Resultado disso foi a tal crise de inadimplência generalizada, mas isso foi uma consequência. E aí veio o tal acordo dos 20 bilhões de dólares. Quer dizer, quando chegou a isso, verificou-se que o governo devia, contra resultados a compensar, as empresas estaduais, distribuidoras, e a própria Chesf e as empresas geradoras, que por suas vezes tinham débitos perante as estaduais, perante a Chesf, a da Chesf perante empréstimos à Eletrobras que não foram pagos, a Eletrobras dinheiros que deveriam ir para o governo como retorno de tudo isso. Então, quando você fazia esse fechamento de conta, saiu aquele negócio feito o seguinte: você me dá um cheque, eu dou para ele dá para ele, ele dá para ele, no fim o cheque devolve para mim, todo mundo fica creditado, e foi isso que aconteceu. Os tais 20 bilhões de dólares foi um acerto de contas. Então, a crise tão decantada ali era isso, e foi inicialmente estruturada na passagem para o governo Collor, ainda uma parte, e depois em 92, 93, como ele disse, com Itamar. Porque na primeira vez não foi solucionada tudo, porque Collor disse que ia acabar a inflação e não acabou, como vocês sabem, e o processo continuou. Bom, então veio nessa retrospectiva uma coisa importantíssima que Bosco não falou, é que o viés político que está atrás das coisas que acontecem. A modificação criada por Fernando Henrique a partir de 95 não está como uma consequência dessa crise e do acerto da crise que nós acabamos de ver. Ela foi um viés político de fundamentação neoliberal que vinha do chamado consenso de Washington, em que todas essas atividades deveriam ser privatizadas. Aproveitava-se as crises que nós acabamos de ver para se dizer que isso era ineficiência do Estado, é isso, é aquilo outro, natural, e que tem que passar. E aí entrava o FMI, o Banco Mundial, aquele negócio só empresta o dinheiro, se vender as estatais, se fizer isso, fizer aquilo outro. Então, um viés político que era mundial quase, baseado nos critérios lá de Dona Margaret Thatcher e Reagan, e que impunha isso aos países em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Então, a mudança do modelo que foi feita em 95 não é simplesmente para organizar o mercado, isso, aquilo outro. É um viés político de entrega das atividades do Estado para exploração da iniciativa privada. E que foi implantado, como a gente viu, por Fernando Henrique Cardoso, com a privatização que era inicialmente prevista total no setor elétrico.
ela só não se completou exatamente porque houve o racionamento. Bom, aí que você verifica que as coisas têm uma base completa, não é isoladamente, as coisas não acontecem isoladamente. O modelo implantado por Fernando Henrique, ele tinha essa filosofia de base privada, com as argumentações básicas que já falamos, ineficiência do poder público, e que o poder público não tem dinheiro para garantir os investimentos necessários, a expansão, etc. Então, fundamentalmente baseado nessa linha. A rigor, as coisas já vinham desde a época da própria Constituição. Por quê? Porque na Constituição de 88 foi introduzido um elemento que Bosco colocou aqui também equivocadamente, que vem ter uma repercussão geral depois, que é a seguinte, veja bem, ele disse, abrindo logo a palestra dele, que a Constituição de 88 estabeleceu aquele negócio que as concessões, a exploração de serviço de energia elétrica seria feita ou pelo poder público ou mediante concessão a terceiros. Não, isso não foi implantado pela Constituição de 88. Isso sempre foi assim. Veio de forma natural desde a virada do século XIX para o século XX, de forma espontânea. As concessões primeiro eram municipais, depois passaram a estaduais, até que acabaram transformando-se em concessões federais e foram regularizadas como no setor elétrico do poder público federal a partir do Código de Água de 34. Então, o que a Constituição de 88 colocou, e ele não citou explicitamente, mas foi importante, foi a exigência da licitação para a concessão, que nunca houve e não é comum e não é necessário que haja, certo? E, inclusive, a Constituição não mexeu em nada a respeito de prorrogação. A Constituição não fala que não pode prorrogar. Tanto não fala que foi prorrogada agora, né? Bom, então, essa questão filosófica com base neoliberal já vinha lá quando foi incluída essa história da licitação. Por quê? Porque essa história da licitação, se você olhar direitinho, ela já embute a ideia da ação privada. Se você tinha o setor elétrico funcionando praticamente, eu digo praticamente, porque legalmente não era exigência, como estatal, e só vai ter empresa estatal ali, para que fazer licitação para uma nova usina? Né? É porque já estava embutida essa ideia da coisa. E, se eu não me engano, o autor desse artigo que estabelece a licitação foi o próprio FHC, que então era senador. Bom, mas então, veja bem, quando você coloca em 95, depois do Plano Real, etc., a decisão de mexer nisso, o setor elétrico estava rearrumado. A própria coisa que Bosco falou de 1993, esse acordo e tal, ele arrumou o setor, era só prosseguir agora. As tarifas foram, em princípio, recompostas, aquilo que estava lá, e vinha lá da crise do petróleo, o setor estava pronto para se recompor. E não precisava de aporte do poder público para investimento, porque essa foi uma característica do modelo do setor elétrico que a gente tem, é que o setor elétrico ele é autofinanciável. No dizer de Rubens Costa, que foi presidente da Chesf, ele se surpreendeu quando viu e conheceu o setor elétrico, ele chamou de
dínamo dos investimentos, e escreveu até o seguinte: o melhor modelo de financiamento do desenvolvimento que jamais se concebeu no Brasil. Porque você, com as tarifas funcionando, não precisa que ninguém, o governo, bote nem um tostão. A tarifa financia a expansão capaz de dobrar em poucos anos o sistema. A tarifa normal, sem ser tarifa alta. Agora, você imagine uma tarifa alta. Bom, então, isso naturalmente, olha, cria olho grande para quem pode botar, né? Então, chamados investidores, né, sempre tiveram de olho no setor elétrico. E é até interessante dizer, quando eu digo que o setor elétrico institucionalmente nunca foi um monopólio estatal, todo mundo aqui conhece a Surgip, né? A Surgip é uma empresa privada que sempre existiu e continuou a existir, ainda existe até hoje. Existia desde aquele tempo. Lá em São Paulo e tal, havia muitas pequenas empresas de interior, assim, que eram privadas, certo? Que foram ficando, porque não interferia. É o caso da Surgip, é típico aqui, né? Não interferia no problema, ela lá atendia lá Estância, né? São Cristóvão, não sei o quê, né? Não tem umas áreas lá ali, quem é lá de hein? Não é? Pois é, tem aqueles municípios ali, sempre atendeu muito bem, é uma empresa privada, era ligada a uma fábrica de tecido que tinha lá, né? Então, recebia energia da Chesf, vendia do mesmo jeito que a energia que trabalhava, e conviviam lá. Então, mas era pontual, né? Bom, então veio a filosofia, retomando a história do capitalismo selvagem, do neoliberalismo, e vamos fazer de base privada. E aí criou um modelo que tinha como objetivo privatizar tudo e liberar tudo. Criava a ANEEL, que ia regular o mercado atacadista de energia, onde você fazia os contratos. E olha, dizer que foi uma falha da lei que não criou, que não tinha o planejamento, é negativo. Não é falha da lei de coisa nenhuma. É filosófico. Porque mercado, quando você diz que é mercado, você trabalha com a ideia de que o mercado se auto-ajusta. Então, existe documento escrito da época do governo que dizia assim: se o consumo tende a crescer, ou o grande consumidor ou a distribuidora manifesta que precisa de nova geração. Então, o investidor de geração vai, negocia, estabelece um contrato para vir a fornecer aquela nova energia e vai construir a usina. Rapaz, parece mentira eu dizendo isso, mas isso está escrito nos documentos da época de 95, em que colocava a ideia do mercado. Tem lá aquela curvinha tradicional, assim, as duas que se cruzam, né? Lei da oferta e da procura. Se a oferta cresce, os preços, né, caem. Se a oferta cai, os preços sobem, então há um cruzamento em que os preços se estabelecem em torno daquilo. Tem tudo isso. Quer dizer, era uma filosofia de tudo privado. Só que isso é uma bobeira, uma baboseira, porque isso não existe. Isso existe para feijão, para batata, farinha ou qualquer outra coisa, né? Mas para um produto como eletricidade, isso não existe. E não existindo, você vai, num sistema como é o elétrico, utilizando o que você tem ao exaustão. Então você tem uma capacidade instalada de X e a demanda é bem abaixo. Todo mundo sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque uma é capacidade instalada e outra é geração de energia. Aí o cara dizia: não, se tem capacidade eu posso gerar energia. Vai. Cadê o combustível, que no caso era água? Não tinha, então não construíram mais usinas, nada, porque achavam que a capacidade instalada que você tinha era suficiente para atender o mercado por muito tempo.